A técnica do chute começa por a gente determinar quando é hora de chutar. Quando é que é hora de chutar? Eu recomendo o chute em 4 casos. Quando a gente não sabe a questão e não houver nenhuma pena no caso de erro. Eu recomendo também quando a gente não sabe a questão e há pena. Por quê? Porque as penas nunca foram suficientes para que matematicamente não compense o chute. Então eu até prefiro que haja penas, estilo CESP, porque as pessoas ficam com medo de chutar e elas ficam desbaratinadas, então elas se perdem na prova. Para falar a verdade, elas se perdem até mesmo antes de começar a prova. Então vocês podem ficar tranquilos que até hoje nunca houve uma pena suficientemente grande para que desestimulasse o chute. Nós vamos chutar também quando a gente sabe a questão, ou seja, a gente vai utilizar a técnica de chute quando a gente sabe, como um método a mais para ajudar no diagnóstico da questão, se o item é falso ou se é verdadeiro. Como que funciona isso? Eu consultei um médico e o médico me falou o seguinte, quando vem um paciente aqui, eu olho a ficha do paciente, eu deixo ele me contar por que ele veio ao meu consultório, eu pergunto a ele se ele está dormindo bem, se ele está cagando bem, se ele está mijando bem, se ele está dormindo bem. Eu tiro a pressão dele, eu tiro a febre, eu apalpo o paciente e depois, se houver necessidade, eu ainda peço exames complementares. Assim eu consigo fazer um diagnóstico com segurança. Então nós estamos transportando essa técnica para poder fazer concurso. Então nós vamos utilizar de todas as armas possíveis para montar o diagnóstico de um item, se ele é falso ou ele é verdadeiro. Nós vamos estudar a matéria e nós vamos utilizar a técnica do chute, além de uma estratégia elaborada de solução de questões. Então, nós vamos usar a técnica do chute também quando a gente sabe a questão. Agora, há casos também que a gente sabe a questão, mas o examinador não sabe. Então, nesses casos, nós vamos utilizar a técnica do chute para determinar qual item que o examinador quer verdadeiro e não qual é o exatamente verdadeiro. Então, muitas vezes, ele não tem tanta precisão. Por exemplo, na prova do CESP, do Banco do Brasil, de 150 itens, sempre tinham 10 anuladas. A cada concurso, 10 questões anuladas. Significa que o cara com o livro aberto errou 10. Então, nem sempre o examinador sabe. Então, às vezes a gente sabe e o examinador não. Então, a gente pode utilizar a técnica de chute de maneira auxiliar para determinar se compensa ou não, marcar a que é exatamente a correta, mas nem sempre vai ser a do gabarito. Depois tem que entrar com recurso se for o caso. Do jeito que eu falei, fica parecendo que nós sempre vamos chutar, e não é bem assim. Qual o caso em que não compensa chutar? No estilo falso ou verdadeiro, as questões de matemática, eu não consegui encontrar ainda dicas de chute para elas. As de 5 letras é mais fácil e geralmente dá para encontrar alguma pista, alguma dica, então compensa chutar. As falsas ou verdadeiras de matemática, não compensa chutar se o concursando achar que ele vai passar no concurso. Se ele achar que ele não vai passar, então aí compensa chutar, porque ele corre o risco de acertar tudo e passar. Agora o caso é o seguinte, um caso concreto. A menina no Banco do Brasil ano passado estudou muito, 150 questões do CESP. Então eu falei com ela, as questões subjetivas você vai chutar todas. As de matemática que você está tendo dificuldade, você tem autorização para deixar em branco. Então o que ela fez? Das 150, ela marcou 147. Deixou 3 de matemática em branco porque ela não tinha dica nenhuma. E ela, de 12 mil candidatos, ela ficou em 17º. Dos 12 mil, eu que sou mais profissional na técnica, chutei a 150 e consegui ficar em segundo. Falou.